que acontece? Entrou bactéria. O que mais? Libera Libera mediadores pró-inflamatórios. Eu falou que era pra falar só pró. Tá? Aí, o que acontece lá embaixo do vaso sanguíneo? Vai ser. Vasodilata e diapedese, tranquilo? E o que é? Seu pai já pediu tipo tudo. Posso? Se vocês me deixarem, que toda vez me falam. Tá? Vai, fala. Segura meu celular. Calma aí, Lesionou. Eu quero gravar também. Grava esse Pois daí, é, pelo amor de Deus. lesionou. Segura meu celular e faz. Deu muita importância, vai. Isso vai cair na prova. Lesão celular, tranquilo? Não, calma, vai. Agora. Lesão celular, tranquilo? Vou anotar. Tive uma lesão celular. Naquela região da lesão celular, eu vou ter o quê? Bactéria. Basófilos e plasmócitos liberando mediadores Pró-inflamatório. pró-inflamatórios que vão começar o quê? Uma inflamação, tranquilo? Naquela região que esses mediadores foram liberados, vai acontecer uma vasodilatação pelo acúmulo de células, tranquilo? E esse acúmulo de células vai ser necessário para o processo inflamatório que vai passar por um lugar daquela lesão através de um processo chamado de diapedese. Tranquilo? Só. Por enquanto. Aí pergunta, professor, o que é diapedese? É a passagem da célula de dentro do vaso sanguíneo para o tecido onde está lesionado. Como que isso acontece? Através de 4 fases. Aí acompanha aqui, ó. Isso aqui é o processo de diapedese, como que ele acontece, tá? Você tem o vaso sanguíneo. O teu vaso sanguíneo, ele não é um tecido único, você vai ver que ele é formado de camadas, tá vendo? É? E que você vai ter um fluxo sanguíneo ali, tuas células vão estar dentro dele, circulando. Quando você tem a liberação dos mediadores pró-inflamatórios, essas células aqui, elas vão começar a liberar estruturas na sua extremidade, juntamente com a parede interior do vaso, tá? Que são isso aqui, ó, tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Na presença de mediadores pró-inflamatórios, as células e a parede do vaso liberam isso que a gente chama de selectinas, tá? Selectinas, tá bom? Por isso que aquelas células se acumulam naquela região, tá? A diapedese acontece através de 4 fases. A primeira fase, o que é? É a marginação. O que é a marginação? Tu não tem uma célula aqui correndo na corrente sanguínea? Sim. No meio do vaso? A partir do momento que ela liberar as selectinas, né, através dos mediadores, ela vai começar a se aproximar da parede do vaso. Ela sai do interior do vaso e se aproxima da parede. Essa aproximação da parede a gente chama de marginação. Deu para entender? Tá? Marginou para a extremidade. Isso é a primeira fase. Segunda fase. O que é a segunda fase? Essas estruturas aqui chamadas de selectina, no primeiro momento, elas têm uma ligação fraca com a parede do vaso. Então imagina que nesse vaso aqui você tem o sangue numa direção, não tem? E as células estão indo nessa direção, só que elas já se aproximaram da parede. Devido à corrente sanguínea, essas células vão começar a fazer o quê? Rolar pela parede do vaso. Deu para entender? As selectinas se ligam uma na outra, a da parede do vaso e da célula. Só que devido ao fluxo sanguíneo, ele vai começar a rolar pela parede do vaso. Essa fase a gente chama de rolamento ou rolagem. Tranquilo? Tranquilo. Margina e começa a rolar. Vai chegar uma hora que essas ligações aqui de selectinas e integrinas, né, ela vai ficar muito forte, tá? E essa célula ela vai parar de rolar. Ela vai ficar paradinha ali na parede do vaso devido a essa ligação aqui, ó. Tá vendo? Sim. Essa fase a gente chama de adesão firme, tá? Então, ó, só acompanhando. Margina, rola e adere. Tranquilo? E você tem o que? Depois dessa adesão firme, você vai ter a transmigração, que é o que? Essa célula aqui, ó, ela vai passar através das camadas do vaso sanguíneo. Tranquilo? Só que no esquema aqui você está vendo que aparece só o que? A célula passando, né? Só que eu falei isso para vocês o que?
que junto com a célula vai passar o quê? Plasma. As duas células não andam no meio semilíquido. Então, para elas passarem daqui para cá, querendo ou não, também passa plasma. Deu para entender? Uma vez que elas estão aqui, aí, imagina, ó, a gente fez a diapedese aqui embaixo, tá vendo? Sim. Passou para cá. Aí essa célula vai começar a fazer o processo inflamatório aqui. O que que é? Vai começar a fagocitar tudo que tem de ruim ali e regenerar o que tem de bom. Deu para entender? Tá? Então ela passou daqui para cá para fazer isso. Só que aqui também vai ter o teu plasma sanguíneo, que é o que vai te dar o teu edema. Então quando a gente fala que o processo inflamatório ele tem uma resposta vascular, que é o quê? Aquilo que está acontecendo dentro do vaso, e você tem uma resposta tecidual, que é o que está acontecendo ali onde você tem a lesão. Tranquilo? Dúvidas? Então, ó, o intuito da aula de hoje, ó, não vou embora não, peraí. Ó, isso aqui é uma foto de uma microscopia eletrônica, tá? O que você consegue ver isso aqui? Isso aqui é o interior de um vaso, e isso aqui são duas células do sistema imune. Ah, professor, o que dá para ver aqui nessa foto parada? Que pelo menos as células estão aonde? Na parede do vaso. Que fase que é essa daqui? Pode ser a lesão celular, desde um trauma mecânico até uma bactéria atingindo vocês, um fungo atingindo vocês, tudo que atinge vocês, tá? Causar uma lesão em vocês. Você pode ter duas respostas. Uma resposta lesão celular reversível e uma lesão celular irreversível. Tranquilo? As duas vão gerar Uma inflamação. um processo inflamatório. Só que esse processo inflamatório, né, que vai depender do sangue aqui, ele pode se dar de duas formas. Ou regenerando, ou qual a diferença de regenerar e cicatrizar? Regenerar ele vai não deixa. É como se renovasse. Ele vai nascer de novo, professor. A cicatriz é aquela linha assim. Eu não sei o nome daqui. Irmão, quando você fala da questão de diferença de cicatrização e regeneração, a principal diferença é o quê? Ele vai crescer novamente, ele vai se renovar. Vai não cicatrizar. É o que? Não tem perdão. Não tem perda de função. Quando você regenera, você não tem perda de função. Quando você cicatriza, você tem perda de função. Ah, é aquela pelezinha que não. O que significa isso? Inclusive, quando a pessoa às vezes vai acontecer